Bota lá, tá certo. Ela não coloca da tua internet. Aí, tá certinho. Vamos ver de boa? Mário, sim, história, nossos produtos, Aí, competências. Aí. boa. Tá certo. Tá certo aqui pra mim. Já deu tudo certinho. Pode prosseguir. Então, Eu vou aceitar o Lima aqui para ver se tá dando BO. Porque fica um aqui do lado. Ok. Isso, foi, olha. eu retorno. Isso mesmo, deu retorno. É qual? Pode ir, pode ir. Ok aí? E tá tudo ok. Beleza. Na próxima vez eu vou a domicílio, hein? De um por um. Exatamente. Vamos lá, meus queridos. Continuando. Sim. Bem, a competência e a função da gestora de benefícios ao quer são esses itens aqui. Alguns desses itens. Alterações, mudança de plano, inclusão de dependentes, débito, segunda via de documentos, demonstrativo de imposto de renda. Tudo isso é competência da AUQUER, é a parte administrativa, aquela parte de papelada, tá ok? Quando o cliente esteja interessado em algum desses itens, algum desses serviços, a Eu competência não sei se é só é... para mim, mas ainda não está saindo áudio. Para mim não está saindo nada. Deve ser a internet. Só para ela, para ficar normal. É só para ela. Deve ser a internet. Ela tem que reclamar. Porque tem uma parte que é perto assim, Tudo ok? Continua. Então, vamos Tudo lá. certinho, pode prosseguir. E a competência da operadora é exclusivamente esses itens e outros que possam aparecer, tá ok? Toda a parte médica, autorizações, né? A rede credenciada, urgência e emergência. Vou dar um exemplo bem rápido. Normalmente, o cliente liga para a administradora, ou então entra em contato com o consultor, e diz que a atendente da operadora, no caso do hospital ou da clínica, ela consta, precisa de uma autorização da administradora. Isso não existe. Autorizações é exclusivo de função da operadora. A administradora não autoriza, ela não interfere, ela não intercede em procedimento nenhum relacionado a hospitais, clínicas e laboratórios. Isso é competência da operadora. Tá ok, pessoal? Então, às vezes, a gente tenta ajudar o cliente dando uma informação a mais, mas às vezes atrapalha, ok? A gente tenta não deixar o cliente desamparado, mas tem situações como essas que você tem que direcionar o cliente aí atrás, aí justamente direcionar onde ele deve receber as informações. Pode falar. A competência da administradora. Inclusão de dependente é direto ligando ou tem um site? Não, na administradora, inclusão de dependentes ligando para a administradora, ok? Troca de acomodação, Entendi. tudo isso é administradora. Bem, operadoras. Aqui em Manaus, nós estamos trabalhando com a Apivida e a Unimed Nacional, antes chamada de CNU, tá? Unimed Nacional, estamos com o coletivo por adesão, a Apivida, estamos com o plano Pequenas e Médias Empresas. Unimed Nacional. Aqui é um resumo, aqui é um slide sobre o resumo de como está distribuída a Unimed aqui pelo Brasil, né? Pelas cooperativas, os empregos diretos, quantidade de beneficiários, os médicos cooperados, né? E o quantitativo de municípios onde a Unimed está operando nesse exato momento, tá? Seguindo, nós temos aqui da Unimed Nacional os tipos de plano que ela está oferecendo no mercado. Temos o clássico, o estilo, absoluto, superior. E nas colunas, funeral, domiciliar, terceira idade, primeira assistência, viagem nacional, isso vai depender do tipo de plano em que o seu cliente for optar, ou for escolher, tá ok? Então, são os recursos, benefícios, as assistências em que, dependendo do tipo de plano,
o cliente vai receber. Coletivo por adesão com participação. Aí consta a tabela, tá, ok? Começa com o serviço clássico, depois vai para o estilo, absoluto e superior. Essa tabela aqui, ela tem um reajuste que só vai ser agora feito em 2023, fevereiro de 2023. Tá bom? Vocês não precisam nem copiar, tá, pessoal? Eu vou deixar, já deixei esse slide aqui com o Dake. Só preste atenção, qualquer coisa, é só consultar, dar uma olhada. Então, vamos lá. Média desse reajuste? Oi? Tem uma média desse reajuste? Do coletivo? Eu acredito que o coletivo de adesão com participação, ele chega de 8% a 10%. Sim. O sem coparticipação, ele não vai ter mais 12%, é de 15% para cima agora. Tá bom? Justamente por causa da separação. Isso. Pós-pandemia. Pode falar. O coletivo está sendo comercializado as duas modalidades com e sem coparticipação. Não. Faltou moderador somente para Alquer com coparticipação. Tanto para Alquer, eu estou sabendo que a Qualicop também está nessa mesma vibe. E a idade mínima? Para geral, né? 60. A idade mínima, nesse caso aí, não aceita 0 a 18 anos somente como dependente. Só como dependente, porque não tem uma entidade tipo DNE ou outra entidade voltada para estudante. Não tem previsão disso. O que aconteceu foi que a operadora Unimed, ela disse que, pelo menos aqui em Manaus, tem muita fraude. Mas, na minha concepção, isso não é motivo para tirar a entidade, porque existem pessoas para analisar essas fraudes, para analisar o que vai entrar legal, o que não vai entrar. Né? Então, ela não sei qual foi o motivo maior, o respaldo maior que ela teve para tirar. Né? E outra, também tirou dos profissionais liberais. Né? Não sei qual é a ideia, a intenção que ela quer, mas uma coisa importante que a Unimed fez foi adotar o coparticipação, porque sem coparticipação é daqui para pior. Daqui a 4 anos, você vai ter altíssimos planos de saúde sem coparticipação. Só para quem tiver mesmo um capital para investir. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro tipo de plano da Unimed Nacional é o clássico. Vocês se preocupem somente com esse quadrado do lado direito, que é o que vale, porque esse do lado esquerdo, inferior esquerdo, ele só era válido para o PME, tá bom? Estamos com o estilo clássico, tem acomodação enfermaria, com coparticipação, abrangência regional, sem reembolso e o recurso de desconto em farmácia, tá bom? Seguindo o próximo tipo de plano, temos o estilo. O estilo agora já tem as 2 acomodações, enfermaria e apartamento, com coparticipação, a abrangência dele é nacional, o reembolso é exclusivo e único para consultas, descontos em farmácias. Temos o absoluto, você sendo o cliente da Unimed Nacional, você com a carteirinha, você pode ir, tá? Qual é o... Aí tem lá onde é a farmácia? Isso, a recredenciada de farmácia, Beleza. tá bom? O absoluto e o superior, a única diferença dele vai ser o benefício de viagens nacionais, só tem para o superior, o absoluto não tem. Mas toda a rede é voltada, semelhante ao absoluto, tá ok? Acomodação, apartamento, exclusivo apartamento, com coparticipação, abrangência nacional, e o reembolso do absoluto e do superior é de 2 vezes. Você pode fazer o reembolso, seu cliente pode fazer o reembolso 2 vezes no ano, tá bom? Tem somente em consultas. Não, nesse caso aqui ele não especificou. Então, por exemplo, se você está em algum local onde tem a sua especialidade, mas não está no rol do procedimento, você pode executar pagando particular e depois solicitando o reembolso. Tá bom? A Unimed Nacional, ela está com abrangência? Não. A única operadora que eu conhecia que tinha abrange era a Samel. Agora,
Unimed Nacional, até porque a Unimed Nacional ela tem em outros estados, né? Ela não tem esse recurso. Oi? Ela tem de Unimed. Não, todas as Unimedes, isso, ela atende. Tanto é que até prevalece também a compra de canais das Unimedes. Isso aí, sem dúvida. Remissão, não. Não tem remissão na Unimed. A remissão é só era voltada para o PME. Unimed Nacional não tem. Alguma dúvida aí do pessoal online? Não. Tá bom. Então, vamos lá. Grupo de classe, pessoal, é o que a Unimed Nacional tem à disposição de você abordar um cliente, ele está enquadrado em uma dessas entidades, sindicatos, associações. Temos aqui da administração, temos dos órgãos públicos federais do Brasil, temos de odonto, né? Temos da Federação dos Nutricionistas, também outras de odonto, a Federação Nacional. Seguindo, nós temos dos professores, Instituto Nacional dos Professores, sindicatos dos pedagogos, sindicatos dos aeronautas. Bem, a nível de Manaus, os aeronautas só servem para o Aeroclube e para o Eduardo Gomes, quem for piloto. Não sei como é que essa entidade veio parar aqui em Manaus, mas vamos lá. Sim. Uma coisa aqui, aí tem FNO, né, que é dos odontólogos. Mas no caso do profissional que tem CRO, ele tem que estar vinculado a Sim. entidade, né? Todas essas entidades que eu estou apresentando para vocês, o seu cliente já tem que estar associado. É o chamado de entidade fechada. Ok? Essa é uma desvantagem que tem, mas o cliente já deve estar associado, deve estar pagando anuidade. Pois é, eu vi lá, né, que eu estava lendo, que eu fiz, inclusive, um agora recente, eu vi lá entidades fechadas e as outras que são abertas. Né? Isso. Só que aí eu fiz a do servidor. A do servidor público eu acho que é aberta, né? Nas FEM. Inclusive, o próprio sistema já, tipo assim, já deixa ok lá, tipo, já associa automaticamente. Isso. Aí só é colocar, no caso, o contra-cheque do cliente. Perfeito. Show de bola. Federação dos Administradores, no caso aqui nós temos 3 entidades para administradores e 3 entidades para odonto. Aqui são entidades que recentemente entraram para ser comercializadas, né? Para o cliente, se tiver enquadrado uma dessas entidades, ele entrar no plano de saúde pela Alquer. A DEPOL, dos delegados, CRA, Administração do Amazonas, CRO, Odonto, novamente, e o SIGSEMP, o pessoal, servidor público do Ministério Público. Lembrando, pessoal, que servidores públicos podem ser, estando associados à entidade, eles podem ser efetivos, os concursados, cargos comissionados temporários, tá bom? Mas precisam estar associados à entidade. Bem, na Unimed Nacional, o coletivo por adesão com coparticipação, dependentes solteiros até 30 anos, tanto filho, filha, enteado ou enteada. Menor solteiro, sob guarda ou tutela, também entra como dependente. Se o seu cliente já for um avô, e se ele quiser colocar um neto, ele tem até colocar um neto, pode colocar um neto de 20 até 21 anos de idade. Filho inválido ou filha inválido pode ser de qualquer idade, claro, apresentando a documentação necessária. Existe uma situação que é exclusiva para internações psiquiátricas. Se o cliente recebeu o diagnóstico pelo médico, em que ele vai receber uma internação, né? E se esse cliente tiver ultrapassado 30 dias dessa internação no hospital, ele haverá uma cobrança, né, de 50% do plano dele, do coparticipação. Isso só vale para internações psiquiátricas. Os outros, o plano com participação já cobre, tá bom? Isso já é cliente, né? Isso. Cumprir as carências e tudo. Tudo. Aí dá esse problema aí. Desse problema, tá ok? Alguma dúvida aí, pessoal, online?
Tudo certo. Por favor, me responda, porque senão acho que vocês... Tá bom, Tudo certo, nada errado. tá certo. Continuando. Suspensão do plano após 2 dias de atraso. É o seguinte, a Alquer, ela dá acesso ao dono da corretora para ter acesso aos boletos, né? Então, já tem acessibilidade tanto do cliente para o corretor, em que esse boleto não fique atrasado. Então, dessa forma, a gente se aproveita de cancelar o plano do cliente após 2 dias, porque a facilidade já está para o cliente. Tanto você... Oi? Suspender. Suspenso. O cliente não consegue usufruir do plano, tá ok? Caso isso aconteça, né, o cliente vai ter que quitar o boleto e solicitar a volta do plano dele, que dura um total de 5 dias corridos. E uma coisa, se no segundo dia que a gente pagar o boleto, 2 dias de atraso, ele pagou, no terceiro dia ele fez o atendimento, nem levando o boleto pago, e não consegue atendimento. Não, porque nesse caso a gente vai se basear pelo sistema. Vamos supor que, na pior condição, horário bancário, o cara paga 5 horas, já completou 2 dias, mas no mesmo dia ele paga 5 horas da tarde, né? Então, a gente vai depender do sistema computar abaixo, entendeu? Então, por enquanto, se o sistema não computou, o plano está suspenso. Aí ele vai ter que... Ele tem que ligar, né? Isso, ele tem que ter todo um aparato. Olha, eu acabei de pagar, tudo não cai no sistema, mas mesmo assim ele vai ter que aguardar os 5 dias para que o plano dele volte à normalidade. Qual é o número da central? Vou já passar aqui para vocês, tá bom? Esses é isso, 5 dias mesmo, regra geral. Regra geral, 5 dias corrido. O sistema não para, né? Não para. Então ele vai computar a solicitação. Geralmente a pensão bancária, dependendo do banco, é 24 horas, né? Hoje já está mostrando. Mesmo se mostra, ainda vai ter que cumprir os 5 dias. Sim, sim. Na verdade, já está 5 dias. Os 5 dias ele faz, mas é até lá. Porque, na verdade, isso aí é um critério que se usa. Para não ficar muito embolado, ficar muito bagunçado, né, ele gera no critério. Você não pagou durante 2 dias, então você vai ter que cumprir esses 5 dias para que o plano volte à normalidade. Mas eu paguei. Não, mas obedeça esse critério. Essa é a regra. Ok? Caso da desistência do plano. O cliente fechou com você preencheu a proposta no sistema, a vigência do cliente começou a vigorar. Ele tem até o 7º dia para desistir, ativo. Depois disso aí, ele querer pedir retorno, estorno do valor, não existe. Só durante 7 dias, ativo no plano. Começou a vigência dele, tem 7 dias. Ele está falando de desistência. Voltando à suspensão do plano, tá? Se o cliente também chegou a 30 dias sem pagar o plano dele é cancelado mesmo. Aí é só outro contrato, outra venda, outra vigência. Aí, Ulisses, uma pergunta. Foi até bom falar isso. O cliente ficou sem pagar. Aí foi cancelado. Aí, depois de quanto tempo pode fazer um novo? Bem, normalmente 30 dias. 30 dias. Mas precisa quitar ou não? Precisa, não tem repique. Mas ele pode negociar junto à operadora? Sim. Sim, existe a negociação. Eu não tive esse exemplo do cliente tá pendente, negociou o valor que ele parcelou, né, o valor dele, e voltou à atividade. Eu não tenho essa afirmação, mas eu posso conseguir isso. É bem interessante, que eu não percebi. Ele paga até no cartão de crédito, né, e tudo. Pode existir isso aí. Só de não ter repique é uma boa. Repique só em fevereiro no carnaval. Vamos lá.
Então, vamos lá, pessoal, continuando. Reajuste, não é novidade, anual, faixa etária e emergencial. Esse emergencial, algumas operadoras já estão operando, já estão pedindo esse emergencial, porque talvez cálculos indevidos foram feitos e não conseguiram suprir a lucratividade, né? Ainda tiveram muito prejuízo. Estamos agora na fase de pós-pandemia e tudo agora vai ser desculpa, até dedo no olho. Então, vamos lá. Continuando, existe a redução de carência para a Unimed Nacional, tá? Através das operadoras semelhantes, que eu vou até passar para vocês mais tarde aí, tá? As operadoras que a Unimed Nacional, além das Unimedes, aproveita a carência. A redução parcial. Essa condição da redução parcial, o cliente tem que ter de 6 meses a 11 meses para poder fazer a redução parcial. Redução total, exceto para doenças pré-existentes e parto. No mínimo, o cliente tem que ter 12 meses de plano. Tá ok? Alguma dúvida aqui do físico? Alguma dúvida do online, pessoal? A minha cliente, inclusive, veio da Samel. Uhum. Aí compra, né? Ela já tem 4 anos. Sim. Peguei tudo já, né? Os boletos pagos, peguei a carteirinha do plano e a carta, né? Certo. Aí eu coloco isso lá no sistema, só que não vem. Eu coloquei lá que ela vai aproveitar, até aparece. Só que lá no anexo, ele me dá o RG e CPF para colocar dela. E repete o RG e CPF lá embaixo para colocar dela. Eu colocaria então essa parte. Isso. Porque não tem essa parte. Isso. Só isso. Normalmente, por exemplo, tem campos a ser preenchido. Por exemplo, RG, CPF. Né? Só que o cara ele entra com você no PDF, no CNH. E o CNH já tem o RG CPF. Então, você vai repetir o CNH no CPF e o CNH no RG. Tá bom? É dessa forma aí. Então, atendendo a pedidos, está aqui os números, tanto da Alquer como da Unimed Nacional. Depois bota para revelar. Foto nascimento. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Bem, fator moderador. Quando eu estava na administradora concorrente, eu queria muito Ficou vender. mudo. Não estou conseguindo ouvir nada. Estão falando alguma coisa, menos? Alô? Além, tá ouvindo sim. Alô? Tá normal aqui. Aumenta o volume. Tem alguém aí? Não ouvi nada. Ela foi... Tá ouvindo? Eu tô. Ela falou que ela não tá ouvindo. Aline. Acho que é. Vamos lá? O que precisa Precisa de dos muito cabelos. brinde aí. Papo da Juliana. Tá me ouvindo? Eu tô. Tava falando quando estava na concorrente. Continuando. Quando eu estava na concorrente, eu queria muito vender um fator moderador chamado Concoparticipação. Porque talvez acredito que era um plano de saúde em que bem mais prático, bem mais barato, né? E daria consciência, tanto mental como monetária, para o cliente, em não usar abusivamente o plano de saúde dele. Então, isso criou-se uma realidade. Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Agora, o pós-pandemia, ele está já com essa... Está colocando o protagonista com coparticipação, pessoal, bem em destaque. E daqui para frente, só vai se falar nele. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui as vantagens e desvantagens do fator moderador. Plano sem coparticipação é o que você conhece, é o que mais, por enquanto, é vendido, né? Que só exige apenas os pagamentos em dia
cumprimento das carências e sem custo adicional nos procedimentos, seja ele de exames, internações, entre outros. A participação exige também os em dia, cumprimento de carências, mas ele dá um custo adicional nos procedimentos. Você está pagando um plano de saúde, né? Se você for fazer uma consulta ou exame para pronto-socorro, você paga um percentual do plano, do valor do plano. Normalmente, esses percentuais são muito baixos, então, você vai optar em ter um sem coparticipação e com coparticipação. A desvantagem do plano sem coparticipação é exatamente esse choque que o cliente tem quando completa um ano. Um alto custo, nível de sinistralidade, que impactua no reajuste anual. A desvantagem do sem coparticipação é o baixo custo, equilíbrio no orçamento, como já falei, a baixa sinistralidade e reajuste, incentiva o uso consciente do plano, né? O valor de coparticipação também existe um chamado valor limitado, um limitador que eu vou falar mais na frente, que é muito bom, tá ok? Então, dependendo da situação, por exemplo, eu não indicaria um plano com coparticipação para um cliente que usa mensalmente o plano. Tem clientes que precisam de tratamentos, né, mensais e não seria uma boa com coparticipação. Dependendo também da situação, da especialidade que o cliente esteja necessitando. Mas a maioria dos clientes, né, seria viável você vender um plano com coparticipação. Vou mostrar aqui um exemplo. Ainda não é exemplo, não. É só uma tabela dos valores resumidos do com coparticipação. Consultas eletivas, os pronto-socorros, esses são os valores específicos, né? Aí a operadora, ela dividiu exames e procedimentos em grupos. Isso aqui é voltado exatamente só para a operadora, só para ela dividir de que grupo está aquela internação, de que grupo está aquele exame, tá ok? Mas olhem exatamente, pessoal, para a coluna, a quarta coluna já, está escrito lá, coparticipação. Vejam os valores que o cliente vai exatamente pagar pelo procedimento. Tá bom? E ainda assim, ele ainda vai sair ganhando, comparado com o plano sem coparticipação, que eu vou falar brevemente. Sim. Em relação à cobertura do corpo do coparticipado, a partir do momento que ele entra em internação e cirurgias é cobrado? Não. O valor com participação ele não cobra, exceto para internações de psiquiatria, como eu falei antes. Tá ok? Com mais de 30 dias. Com mais de 30 dias. Se deu 30 dias, ele vai pagar um valor coparticipativo. Então, o cliente ele acidentou, ficou em coma aí, ficou 2, 3 meses, só paga o valor. Não, talvez, bem, é uma situação extrema esse caso aí, né? Ele tem é uma situação que ele... Existem exceções que acredito que já tenha acontecido, né? E talvez entrarem em um acordo. Mas esse acordo tem que estar amparado pelo contrato. Se o contrato diz que se excedeu os dias de uma internação, ou se ele vai pagar, isso está em contrato. Se não tiver em contrato... No seu contrato, tem essa quantidade de Eu não, de dias para internações, somente. Tem? Outros procedimentos não tem. Quantos dias de internação? Exceder 30 dias. Exceder 30 dias. Está bem específico. Internações psiquiátricas. Excedida 30 dias, valor com participação feita. Esse que ele está falando, só está limitando esse. Os outros não tem. Os outros não tem. Criar um mesmo novo. Pessoal do online aí, entendeu? Sobre a internação que está falando. Digamos que essa pessoa... Esse é um evento por ano, como é que é esse cabo, sabe falar? Como é que é? Um
Um evento é limitado por eventos? O limitador, ele é... Na casa da falando da Na psiquiatria. psiquiatria. Digamos, o cara ali deu um surto, ficou lá 40 dias internado. Pegou a alta dele, tá de boa. Passou 3 meses, virou de novo. Ah, tá. Perfeito. Essa situação, ela é por mês. Excedeu, passou do limite, vai pagar o valor, aí pronto, continuou. Deu problema de novo, passou, vai pagar. Aí vamos supor que ele saiu da internação, foi para casa dele, passou 2 meses, internou, excedeu, vai pagar. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, situações extremas tem que saber, tem que ter essa situação mesmo. São exemplos que a gente vai aprendendo. Acontece. Então vamos lá, continuando. Vamos fazer aqui uma simulação. Fazer um comparativo. Aqui tem uma tabela em que eu coloquei 3 indivíduos, cada uma com faixas etárias distintas, né? E eu coloquei na segunda coluna apartamento sem coparticipação do plano adesão absoluto. Na outra coluna, na terceira coluna, eu coloquei com coparticipação apartamento. Vejam só já os valores, como é que eles já estão apresentados. Veja que o sem coparticipação é bem mais caro do que com coparticipação. Tá bom? Sendo que nesse quadro aí, pessoal, o sem coparticipação, o cliente está usando o plano. E o com coparticipação não está usando, só está pagando o plano. De uma certa forma, isso gera uma desvantagem do com coparticipação. Mas vamos colocar um cenário onde o cliente com coparticipação vá usar o plano. Aqui é a quarta coluna. Coincidentemente, bora dar um exemplo hipotético aqui. Coincidentemente, os 3 indivíduos aqui tiveram que submeter a procedimentos, tipo uma cirurgia não, um pronto-socorro, um exame e uma consulta, várias vezes, né? Isso durante um mês. Que totalizando toda a soma desses procedimentos, cada um gastou outros R$800. Aí, totalizando no mês que o cliente, o titular, vai pagar, ele vai pagar R$ 6.562,46. É muito alto, correto? Em relação ao sem coparticipação, que ele só pagou R$ 5.276,95. Ou então, não é vantajoso o cliente ter com coparticipação. É sim, por quê? Existe o que a gente chama de fator limitador, que é essa terceira coluna aqui, ó. Ok? Em que o cliente, mesmo abusivamente, usou os procedimentos, né? Totalizou um valor de R$800, mas como o plano dele, com coparticipação, tem um limitador de 250, ele não vai pagar nada mais além do que 250. Isso é por beneficiário. Tá bom? Então, chegou-se a um total de R$ 1.912,46 mensal, mais barato que o sem coparticipação. É porque a gente tem que apresentar essas paradas. Isso, não é? A gente não... Na verdade, é você... Porque Olha... eu vender, eu fiz mais ou menos isso aí, porque você foi me explicando. Sim. Aí eu fui falando, olha, o limitador aqui, 250. Aí ela, não, então, depois melhor do que fazer lá Ela queria muito fazer outro plano, né? Que era Bradesco. E saía muito caro, para estar alto, né? Ainda mais na tabela Manaus. Meus queridos aqui dos consultores estão aqui no presencial e do online, na verdade, isso aí vai ser um desafio. É um desafio muito bom para vocês. Vocês vão mudar a mentalidade de Manaus em termos de plano de saúde. Porque para fora é muito comum fazer, né? Muito comum e seria muito viável para as empresas aqui. O que não deixa as empresas venderem com participação são os sindicatos. É uma máfia, mano. É uma máfia isso aí. Sim. Entendeu? Então, vocês, consultores, é sempre bom. Tanto é que eu vou deixar esse arquivo aqui com vocês. Vocês tomem como exemplo isso.
Eu Certo. coloquei aqui o pior cenário de um plano de saúde absoluto, que ele é o top, né? E coloquei uma quantidade de indivíduos aqui. Então, com isso, você já tem um respaldo melhor para convencer o cliente até economizar dinheiro. Sim. Tá bom? Então, resumindo, com participação, teve que submeter a vários procedimentos, independente do tipo de procedimento, totalizou R$ 800 cada, sendo que o plano dele tem um limitador. Então, ele não vai pagar R$ 800, ele vai pagar somente R$ 250, tá? Mas vamos mais além. Com participação, né, o cliente abusivamente, tem cliente que usa. Aconteceu muito isso na pandemia. O cliente coçou o nariz, lá está Covid. Chegou lá, vai fazer o teste, não tem Covid. Mas isso gerou um custo, porque o exame de Covid gera um custo e é caro. Porque ninguém vai colocar um exame de graça, ele quer um custo, todo mundo está precisando, então eu vou aumentar o valor. Entendeu? Então, se com participação, ele tira essa consciência do cliente, será que eu realmente preciso ir no hospital? Com participação, não, ele já tem essa mentalidade. Pô, eu posso tratar em casa. E agora tem um recurso muito mais vantajoso, que é o telemedicina. Já se consulta com um médico por telemedicina, no clínico geral, ele pode te indicar já se você deve ir no hospital, ou já lhe passa o medicamento, ou já lhe passa o exame. Tá bom? Então, o com participação em relação a 100, ele economiza, sem usar o plano, R$ 114. Isso, por mês. E anual, ele chega a economizar 13 mil. 13 mil é muita grana. Tá bom? Uma economia de 21%. Então, foi o máximo que eu fiz aqui. Essa aqui é uma tabela que eu elaborei, né? Para que pudesse ajudar vocês a convencer e vender o plano com participação para o cliente. Futuramente eu vou ter vou receber uma aula de participação com um amigo meu, que ele é corretor, e ele tem um plano com participação. Ele tem mais detalhes que eu vou fornecer também para vocês aí, para ajudar a vender esse produto. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo, Pessoal, tranquilo. qualquer coisa grita. Ok. Então, vamos lá. Bem, eu coloquei essa tabela aqui, mas essa tabela já está desatualizada. Já está acontecendo já um terceiro reajuste. Eu estou aguardando o reajuste do PMA Apivida sair, já estou cobrando minha coordenadora desde sexta-feira, tá? Então, desconsiderar essa tabela e o reajuste agora, que não sei quando é que vai ser o próximo reajuste. Mas o PMA Apivida, ele funciona dessa forma, né? Empresa de bens e serviços que tenham que ter na Receita Federal o cadastro por mais de 6 meses. Sem contrato ativo na operadora. Só a empresa que quer contratar a Apivida, ela não tem que ter um contrato na mesma operadora. Por exemplo, ela teve o plano, não pagou, né, e não existe o repique, então ela tem que estar quitado todo o processo para ter o plano. Caso a empresa não queira fazer um plano para os funcionários, eles podem ser feitos isoladamente. Os sócios, funcionários, estatutários, temporários, estagiários, menores aprendizes. Se o dono da empresa não esteja a fim de fazer para os sócios, para os funcionários, né, existe o chamado PME boletado. Você pega a sua documentação e só precisa pegar o CNPJ da empresa para ter esse recurso de plano de saúde. A documentação da empresa, o cartão CNPJ, o MEI, comprovante de residência, e-mail, telefone de contato. Dos funcionários, os documentos básicos, né? RG, CNH, comprovante de residência, contra-cheque, GFIP atualizada. Esses dois últimos, eles vão ter que obedecer às condições. Se você tem um cliente, PME, Apivida, em que tem 14 vidas, você só vai absorver do cliente o contra-cheque.
Se ele ultrapassar de 14, chegar a 15 ou mais, é necessário que você anexe na documentação a GFIP atualizada. Então essa GFIP só vai existir de 15 vidas por dia. Perfeito, isso aí. Tá bom? Essa é a condição. Aí nessa do funcionário, só eles podem entrar, não precisa Isso. quando entrar aquele- A partir de uma vida já pode fazer um empresarial da Pvida. Bora vender, hein? funcionário. Oi? Seu funcionário? Sim, é funcionário aqui do DEIC que quer fazer uma vida. Isso. Então, tu entra e você vai apresentar. É. Entendeu? Nem fala com o Dex, só pega o CNPJ. Eu já sei o CNPJ. Ó, Abre o olho dele. Vai aparecer. Eu tô precisando. Vai aparecer de labuta aqui, né? Precisando de um. Então vamos lá. Os documentos: cônjuge, certidão de casamento, união estável, reconhecido em cartório, RG, CPF. Os filhos e filhas para PME Apvida de 24 ou de 21 a 24 anos precisam ter a declaração escolar, tá ok? De 21 a 24 anos precisa apresentar a declaração escolar da universidade, desculpa, a declaração escolar da universidade. Certidão de nascimento, RG, CPF para acima de 14 anos de idade, dependentes acima de 14 anos de idade. Filhos inválidos ou filhos inválidas, ter o documento comprovado, toda a documentação direitinho. Tutelados, a mesma situação, tá bom? Diz uma coisa aí, da PME, você falou que é boletado, e até 14 vidas só contra-cheque. Essa empresa, ela contratou 13 pessoas, 13 vidas. E passou 4 meses, ela quer incluir mais 5 pessoas. Pode incluir? Não, porque não existe a inclusão. Normal. Mas no contrato inicial, se passar se for 15 ou mais, GFIP. A partir daí não tem mais a cobrança. Tá bom? As vantagens do CNPJ ao mês já pode vender a partir de uma vida. Sem carência para consultas e exames a partir de 2 vidas, tá ok? O plano do empresarial ele é 30% mais barato que o individual. Até por questão de burocracia, pessoal. Você sabe que o individual, RG, CPF, for plano de residência, a facilidade é alta. Por isso que eles aumentam o plano, o valor do plano. E o plano da PME da Pvida, ele é sem fidelidade. Não existe fidelidade no PME. Aqui é a carência contratual. Se a empresa nunca teve plano, ela vai cumprir a carência contratual, né? Se a empresa tiver de 2 a 29 vidas, a isenção de procedimentos de consultas e exames simples. Acima de 30 vidas é isento em procedimentos, aí exceto para doenças pré-existentes e partos. a gente consegue fazer até quantas vidas pelo quê? Acima de 30 vidas. Até 99, Até 99. tá? Informações adicionais, existe adesão para o consultor. Você que está vendendo o plano PME, você vai ter angariação. O vencimento do primeiro boleto é todo dia 1º do mês, porque a Pvida só tem uma vigência por enquanto. Reajuste, desconsidera por enquanto, que era em agosto, agora com esse novo reajuste, a gente pode mudar a data e o mês. A idade máxima, tanto para vender Unimed Nacional e a Pvida, até 64 anos, tá bom? PME também? PME também. O funcionário tem 69 anos, não é? Não entra, infelizmente. Esse pagamento do PME é boleto primeiro e passa para a gente paga o dinheiro com o cliente. Aí é critério de você. Aí é critério. Por exemplo, tem empresa que a corretora pode fazer esse boleto. Entendi. Tá? O plano é suspenso, isso PME é a Pvida, tá? O plano é suspenso com 3 dias de atraso e cancelado com 30 dias. Tem aquela questão desses dias também para o sistema? Sim.
Também tem, tá? 3 dias, atrasou 3 dias, contabilizou 3 dias, quitou o boleto, solicita que seja cancelada a suspensão. Nessa situação aí, como ele está acontecendo boletado, uma empresa 10 vidas, 3 atrasou, o restante é prejudicado ou não? Como o PME é boletado, ele é independente por funcionário. O que os funcionários só fizeram? Só aproveitaram o CNPJ da empresa. Mas cada boleto vai para o seu funcionário. Não há interferência de cobrança para o dono da empresa. Sim. Ok? É como se você estivesse numa empresa e fizesse para cada um plano de saúde. Cada um tem a sua Cada um vai ter responsabilidade. sua responsabilidade. Cada cachorro que... Salário não, tá ligado aí? Não vai atrás do DEC, não. Quem decide pegar tá por isso, Mas calma, que eu tenho uma surpresinha para vocês. Bonificação, Vamos lá. Oi? bonificação de R$1.000. Olha aí, ó. Opa! É. Até falou. Nessa hora o áudio não falha, né? Esse eu consegui ouvir direitinho, hein? Não falhou, não. A internet 1000 tera de velocidade, mano. Bem, falando em consultor, tá aqui. Os diferenciais que o consultor tem. Bem, a Alquer, ela está nas mídias sociais, tanto no Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, ok? Então, você que gosta muito de vender virtualmente, existem essas plataformas que vão lhe ajudar a comercializar o produto. Site do corretor, cada um tem acesso ao site do corretor, através desse endereço, corretoralquer.com.br, né, que você vai ter vários recursos lá, tanto de panfletagem, tirar dúvidas, notícias, tá? No site do corretor tem o programa de corretor digital. Você personaliza o seu panfleto, seja para colocar no Telegram, seja para colocar no Facebook, seja até para você imprimir e panfletar fisicamente, tá bom? É só você colocar o seu e-mail, contato e nome, vai estar lá disponibilizado as personalizações que a Alquer já tem autorizada para 2022. Isso. Você tem cadastro, né? Através do seu CPF, você já entra. Ah, legal. Tá bom? Clube de vantagens. Né? Existe, só um momento, desculpa. Clube de vantagens, você vendendo a Alquer, sendo parceiro da Alquer, você tem lá a rede credenciada de lojas, onde você vai ter descontos, né, na hora da compra. Além disso, o vendedor, consultor, tem o direito à venda nacional. Onde tiver Alquer, você, pelo site, você pode pesquisar a tabela do estado que algum cliente ligou para você e você oferecer o plano. Posso vender para qualquer lugar? Onde tiver Alquer, você pode vender. Mas, digamos, qualquer produto da Alquer. Qualquer produto da Alquer. Legal, né? Muito bom saber. Bem, pessoal, 93% dos consultores não têm plano de saúde, o que é incoerente. Você vende um produto que você não usufrui. A Alquer, se preocupando com isso, ela criou justamente o programa de telemedicina para o consultor, tanto para o consultor como para o cliente. As operadoras, elas têm a telemedicina, só que a quantidade de clientes é tão grande que, às vezes, demora muito o cliente se consultar de um clínico geral através da via online. Ao que ela contratou uma empresa terceirizada para que essa situação fosse feita, tanto para o consultor como para o cliente. Então, E você tem acesso, tanto você, como seu cônjuge, como seus filhos, como seu pai e sua mãe. É só você vender Alquer que você tem essa disponível disso. Isso deixa eu terminar.
Esse dia acaba que desce, cara. Tá ok, Pedro? E o limite de consulta, não existe limite de consulta, tá ok? É só você ser parceiro, vender ao cash, esquece as outras operadoras. Tá bom, pessoal? Psicólogo, assim, medicina, ser, ó. Tem direito a psicólogo? Oi? Tem direito a psicólogo? Não, no caso, na telemedicina, é o clínico geral. Ele vai te indicar, né? Aí Ele tu quer- mandou o psicólogo, né? E tem uns esquizofrênicos aqui. Porque a pergunta, digamos aqui, todos esses operadores parceiros aqui a gente pode vender, é isso mesmo? Então, vamos lá. É aqui que vocês vão tirar a bonificação de vocês. Plataforma premiação iBanks. É só acessar bônus.qualquer. Claro, vocês vão ter que se cadastrar. E lá vocês vão acompanhar. A bonificação, quando o primeiro boleto é executado, ele vai por pontos. Aí tem um recurso lá para você transformar em valores para transferências, tá ok? Tudo isso está lá no site. Caso vocês não consigam contato comigo, tem esses telefones aqui. Estão à disposição. Se vocês estejam com uma situação com o cliente na frente, precisa de tirar alguma dúvida, eu não atendi porque talvez seja meia-noite. Com Aí- treinamento. Ou em treinamento. É isso aí. Estou à disposição aí, na medida do possível. Vocês sabem que às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. E quando vai botar aqui, tem o projetão, então tem boletado proposta do beneficiário e proposta de empresa. Qual é? Você tem que ver qual é o que você está vendendo. Se Por for exemplo. esse da empresa, é boletado, né? Se for por- Se for por funcionário, é o boletado. Ou só o sócio, independente, Boletado. boletado também? É. Então, quando é que entra aqui essa proposta beneficiária? É quando for, mas peraí, proposta de beneficiário, mas tá falando de quê? Da adesão ou PME? Vai uma vez aqui. Não. Aí só tem o empresa e o boletado. Beneficiário a gente não usa esse recurso, não. Essa opção aí. Só esse aqui, né? Isso. Proposta de empresa, né? Primeiro boletado proposta empresa Isso. depois por adesão. Em relação à tabela de estados, onde é que encontra? É aqui Não, mesmo? é no site da Alquer. É corretor Alquer. Nesse eu Você vai em vendas online, você tem que colocar seu CPF, sua senha. Se não tiver, tem que adquirir uma. Já está aqui, já. Já estou aqui. Deixa eu continuar aqui rapidinho, que vamos já conversar sobre isso aí. O último item, né, são as premiações da Alquer. Bem, PME Apivida. Se você vendeu um PME pela Apivida, no caso, o primeiro boleto pago, você ganha R$400 por vida. Isso se você vender um apartamento ou uma enfermaria. No caso ambulatorial, você vender ambulatorial, você ganha 200 por vida. PME, Apivida, Alquer. Eu faltei nessa parte. É para colocar como funcionário de empresa só o contra-cheque? Vocês mandam documento? Só contra-cheque. Se você tem... Nem daquele que não teve adesão empresarial? Não. Você vai precisar somente o CNPJ da empresa, né? E o funcionário que está interessado, é RG, CPF e o contra-cheque. Até 14 vidas. 15 vidas em diante, você tem que atualizar da GFIP. Coletivo por adesão da Unimed Nacional. Você vendendo o tipo de plano que a Unimed Nacional está oferecendo, você vai ter essas premiações. Isso por vida. Só dê uma olhada, pessoal, porque é o seguinte, assim como tem consultor bom, tem aquele consultor malicioso. Primeiro boleto recebeu a premiação, tá nem mais para o cliente. Mas aqui, bem aqui, ó, tem uns avisos, os informativos, em que você tem que
justamente ficar monitorando o pagamento do cliente no prazo de 3 meses. Senão é Ok? estornado. Isso, porque senão a premiação vai ser estornada e é prejudicial. Isso aí é até uma questão de também não prejudicar essas promoções, tá bom? Então, pessoal, nessa situação, eu sempre digo que quando vocês fizerem uma venda, fecharem uma venda, dê o contrato para o cliente, tenha o contrato do cliente com você, dê uma lida no contrato, destaque aquelas informações importantes que vocês podem passar para o cliente, aquelas informações que vocês têm dúvida, podem entrar em contato comigo, ok? Sempre qualificando as suas vendas, sempre qualifique suas vendas com ela. Depois que você aprendeu a fazer isso, já começa a quantificá-las com qualidade, ok? Eu digo uma coisa, hoje em dia não existe pluralidade, não existe plural. Ou você é um, ou você vai ser mais um, entendeu? Então, pensou em saúde, seja exclusivo ao Care. Comercial. Pessoal online aí, tudo ok? Jogou um verde. Jogou um negócio. Pela primeira Tudo vez, certo. deixa eu ver ele falando esse nome. Né? Não existe. Eu falei pluralidade. Apesar de vocês serem multimarcas, é bom focar em uma, né? Yes. Mentira. Onde está dando Olha, outra coisa que eu falo para vocês, até uma brincadeira, mas, pô, a Plural foi a que me colocou no mercado e agradeço muito a Plural sobre isso. Sim. Mas eu sou o tipo do cara que eu jamais vou chegar aqui e cobrar. Porra, bicho, bora vender ao que não. Vocês são uma corretora multimarca. Vocês têm que vender aquilo que está sendo bem comercializado. Aquilo que não está, o pessoal tem que se virar para saber em que ponto estão errando. Seja ele em algum serviço, seja ele em uma prestação, em um atendimento. Tudo isso é levado em consideração e eu respeito muito isso. Se a administradora está falhando e a minha está muito bem, uma hora isso se investe. E uma hora a gente vai ter que se reformular, vai ter que se lapidar para atender de melhor forma. Meu desejo seria exatamente uma tabela para todos os administradores. Uma tabela fixa para todos. Nem da CGU. É para guerrear mesmo, é para estar em guerra. O que vai ser bom para o consultor? Pô, estou com uma tabela aqui em que a administradora A e a B têm o mesmo valor. Mas qual é a vantagem que a administradora A tem da B? Ou vice-versa? Bom atendimento, uma boa premiação, viagem, isso aí tudo conta. Verdade. A gente Ok. gostou muito desse negócio de botar o valor único para a Previda e para a Central Nacional. Isso é Sim, muito sim. bom para o Unimed Nacional. Então, para a gente ajuda muito. Aí, assim, melhora as bonificações. Com certeza, com certeza, com Não certeza. fica aquela disputa desleal, porque às vezes a Previda era tipo 30% mais barato do que nas outras administradoras. Agora não, tá leal para todo mundo. Isso, todo mundo está vendendo, todo mundo está saindo. E outra coisa, coletivo para adesão. A gente deveria ter, eu não sei porque as operadoras têm o tipo de política que eu não consigo entender, mas seria bom para a gente ter as 4 entidades de elite, né? Estudante, funcionário público, funcionário do comércio e profissional liberal. Acabou. Comprovando a certificação, todo mundo sai ganhando. Agora, o que eu posso supor, suspeitar, é que eles não estão conseguindo pegar essa quantidade de gente que está entrando. Aham. Né? E se preocupam com os cancelamentos. Né? Então, aí quem está na linha de frente como a gente, pega a porrada, porque vocês não estão vendendo, vamos lá, não sei o quê, vocês estão muito devagar. Não, é vocês que estão impondo critérios, ordens e está cumprindo. Agora, a gente depende do mercado, não o mercado depende da gente. Sim. Pessoal online, me ouvindo?
Sim, sim. Um forte abraço. Qualquer dúvida, me chamem, viu? Ok. Ok, obrigado, Ulisses. O prazer foi meu.